Quando Patrícia e Leandro tentaram ter o segundo filho, precisaram lidar com uma péssima notícia. A gestação foi até 4 meses e quando eu fui para poder bater uma ultra, a criança tinha parado de mexer, né? Não tinha mais vida. Mesmo após passar por esse trauma, o casal continua tentando ampliar a família. Entretanto, tiveram que superar mais um grande desafio, que quase provocou o término do casamento. E após 1 ano e pouquinho, eu tive uma outra gestação, a qual chegou o nascimento. Só que eu fiz todo o procedimento normal, pré-natal, tudo direitinho, e não deu nenhuma normalidade. Porém, com 1 mês de nascida, ela veio a falecer. E aí eu comecei a virar a cabeça mediante a isso. Comecei a passar por lutas no meu casamento com meu esposo, porque, assim, eu como mãe achava que ele não estava sentindo o mesmo que eu. E aí eu não queria mais ficar no relacionamento. Quando Deus levou a Emily, o nosso relacionamento, que já não era muito bom, foi piorando. E eu, como eu tinha uma vida, assim, não era uma vida com Deus e minha esposa não ia, então era difícil para mim. Eu estava lutando, mas quando não é 2 ali, ficava difícil. Patrícia até ia à igreja, mas não era convertida. E em uma das idas dela para acompanhar o marido, a pastora deu uma palavra de bênção diretamente a ela. Eu ia para esquentar o banco da igreja, não tinha aquele amor, né, por Cristo. Então eu ia, e a pastora, que era da Internacional da Graça de Imbariê, ela falou para mim que após 1 ano eu teria gêmeos. E assim, eu não acreditei, porque eu não tinha fé para isso. E nisso eu fui me frustrando, entrei num quadro de depressão, eu precisei fazer tratamento e eu fiquei pior ainda. E eu decidi sair de casa e fiquei uns 2 meses fora de casa. Nisso eu já saí de casa gestante. E eu descobri, eu estava com 9 semanas e quando eu fui bater a ultra, constou gêmeos. Aí caiu a ficha para ela da promessa de Deus se cumprindo. Mas as lutas não pararam por aí. Mesmo com a promessa de Deus se cumprindo na vida de Patrícia, ainda tinha uma batalha a ser travada: a depressão. E assim, mesmo depois que as crianças nasceram, devido ao processo de cuidar das crianças, o quadro de depressão ele foi piorando. E assim, eu não sei o porquê, tomei um monte de medicação que chegou a 100 comprimidos. E o meu esposo, ele só identificou que eu tomei os medicamentos quando eu tomei banho, coloquei roupa de dormir e eu queria sair para a rua com os meus filhos. E aí ele perguntou, o que você fez? Eu falei, tomei os remédios. E aí ele me levou para o pronto atendimento. Lá eles fizeram o procedimento de intoxicação e eu fui ficando pior. E aí ali eu acredito que foi um livramento do Senhor. E nas orações do meu esposo eu ouvi ele falar: Senhor, faz do teu jeito, mas não tira a vida dela. E ali eu tomei uma posição. Eu vi a oportunidade que Deus deu para minha vida e eu decidi seguir Ele verdadeiramente. Uma história difícil, mas Deus tem o poder de restaurar, a gente crê nisso. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande com essa família. O único que pode resolver o problema, restaurar a família, né, depressão, ansiedade, só Jesus. É Ele quem transforma. Ninguém melhor que minha família, que convive comigo 24 horas por dia, para dizer, né, que hoje eu sou uma nova pessoa.